Boa noite. Já leio há algum tempo que não estávamos juntos, ou pelo menos eu convosco, e sendo num aniversário, melhor ainda, não é? Eu acho que houve um ano em que eu estive cá também num aniversário, ou se não foi aqui, foi noutro lado qualquer, que só mostra que o que eu digo é verdade. Eu gosto de aniversários, eu gosto. É um bom marco para fazermos uma reflexão do que aconteceu para trás e vermos como o Senhor nos tem abençoado. E 83 anos são muitos anos, e graças a Deus por isso. Mas gostava de partilhar convosco a palavra esta noite, e para isso gostava que fôssemos até Filipenses. Filipenses, capítulo 1. E vamos ler do versículo 27 até ao versículo 30. Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. E diz assim a palavra do Senhor: o mais importante é que deveis comportar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e que agora ouvis que é meu. Até aqui a palavra do Senhor. Só para trazer aqui algum contexto, para depois podermos entrar diretamente no nosso texto e tecermos algumas considerações. Nos versículos anteriores, Paulo revela o amor que ele tem por esta igreja em Filipos. Ele fala muito de que gosta deles, os ama mesmo. E nos versículos imediatamente antes, ele tem como que um dilema. Porquê? Paulo, como servo de Deus, fiel, como nós o conhecemos, não é? O desejo dele era estar com quem? Com o seu Senhor. Então, ele queria que o Senhor o buscasse o mais breve possível. Porquê? Porque essa seria a alegria máxima que ele podia ter. Mas, por outro lado, Paulo quer continuar com os filipenses. Ele quer continuar lá. Mas não era continuar só para poder celebrar aniversários, ou para estar juntos, ou para confraternizar com eles, ou para partilharem bons momentos. Não, Paulo queria estar com eles ministrando a palavra. E então, nos versículos anteriores, que nós não lemos, por uma questão de poupança de tempo, Paulo tem este dilema. Eu quero ir, e se Deus quiser que eu vá, eu vou. Mas eu também quero ficar convosco e continuar a ministrar-vos a palavra. E isso eu vou ser muito feliz a fazê-lo. Esse é o meu propósito. Foi para isso que Deus me chamou. Então, há esta alegria, digamos assim, no dilema de Paulo. Nós, quando temos um dilema, quando estamos em dúvida entre duas coisas, isso nem sempre nos traz alegria. Porque nós pensamos, então eu vou escolher A ou vou escolher B. E isto mata a nossa cabeça. Vocês podem ser diferentes, mas a mim, se eu tiver que optar entre duas coisas, isso é difícil. Mas o que é certo é que, quer uma coisa, quer outra, Paulo diz que se alegra nas duas. Na experiência da morte e encontro com o seu Senhor, como pela vida de sofrimento e luta para servir os filipenses. E isto é incrível. Os homens de Deus que estão servindo o Evangelho, eles se entregam de tal forma ao Evangelho que, quer sofrendo pelo Evangelho, quer desejando encontrar-se com o seu Senhor, ambas as situações são agradáveis, são aceitáveis. Então, neste caso, nós podemos dizer que Paulo estava preparado para qualquer uma destas situações. Senhor, se tu queres levar-me, leva-me para a tua presença. Eu aí estarei mais do que bem. Mas, Senhor, se tu queres que eu viva e sofra a servir todos estes irmãos, então que assim seja. Eu aí também estarei bem.
quer para morrer, quer para entregar-se, quer para se encontrar, quer para morrer e encontrar-se com o seu Salvador, quer para servir aqueles que desconheciam ainda o Evangelho. Paulo estava preparado. Ele estava preparado para viver e, se preciso, sofrer e até morrer por amor daqueles que precisavam do Evangelho. Mas, independentemente do que fosse acontecer consigo mesmo, a preocupação de Paulo aqui era com os outros. Em particular com os filipenses. Vejam lá no versículo 27, do início. O mais importante é que deveis portar-vos ou comportar-vos dignamente. Independentemente do que possa acontecer comigo, eu quero dar-vos aqui um recado. Eu quero mostrar-vos a minha preocupação. Aconteça o que acontecer, deveis comportar-vos, vivei, exerçam a vossa cidadania, como diz uma outra versão, conforme, de maneira ou de modo digno do Evangelho de Cristo. Na verdade, isto era como um pai quando se vira para uma criança e diz, isto de certeza nunca aconteceu com o Elias, está aqui a olhar para mim assim mesmo de frente, de certeza que os pais nunca disseram, portem-se bem. De certeza que os pais nunca disseram isto às crianças, não é? Mas Paulo está a dizer, não num tom a tratá-los como infantis, como é lógico, mas Paulo está-lhes a dizer, filipenses, comportem-se. Comportem-se. Eu quero ouvir de vocês. E Paulo vai um bocadinho mais longe. Conforme o Evangelho de Cristo, e o versículo continua, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente e ouça acerca de vocês, voltamos às crianças. Os netos ficam em casa dos avós. As ilustrações de hoje vão ser muito fáceis. Os netos vão ficar em casa dos avós e os pais viram-se para os meninos e dizem, comportem-se. Com certeza isto já aconteceu com todos nós, não é? Comigo aconteceu. Seja de que forma for, aquilo que Paulo está a dizer é comportem-se. Portem-se de modo digno do Evangelho de Jesus. Isto traz uma lição para todos, logo aqui, já à partida. Mas particularmente aqui para as nossas crianças. Eu não queria deixar de falar para elas. E então, portar bem... Ouçam, crianças, estão a ouvir o que eu estou a dizer? Agora é para vocês. Tá? Portar bem não é só fazer aquilo que o pai, a mãe, os avós, os professores na escola dizem para nós fazermos. Olha, tu tens de te portar bem. E não é só quando eles dizem e estão a ver. É mesmo quando eles não estão a ver. Todos nós já fomos crianças, não já? E há um momento em que os nossos pais viravam as costas, havia aquela sensação de agora já posso. Agora já vou fazer o que eu quiser. O Senhor alegra-se muito quando nós obedecemos aos nossos pais, obedecemos aos nossos professores, obedecemos aos nossos avós e nos portamos dignamente. Isso é portar dignamente, mesmo quando eles não estão a ver. Quando nós somos obedientes, quando somos educados, quando somos respeitadores, mesmo quando ninguém está a ver. Deus sabe tudo e nós seremos amigos dele se fizermos o que ele nos manda. É claro que não estou a dar nenhum chá às crianças, porque na verdade esta lição aplica-se a todos nós. Há uma classe profissional, os mordomos, que os mais verdadeiros, lá na antiguidade principalmente, eles eram conhecidos, esta profissão era conhecida porque às vezes até passava de geração em geração, porque quando eles serviam o seu Senhor, eles serviam o Senhor, quer ele estivesse em casa, quer ele não estivesse em casa. Sempre, de todo o jeito e feitio. Não havia momento algum em que o seu comportamento não respeitasse o Senhor da casa. E é isso que nos é pedido. O imperativo de Paulo, a ordem de Paulo, ele não pede, por favor, comportem-se dignamente do Evangelho. Não. Deveis comportar-vos, dependendo das traduções. O mais importante é que deveis portar-vos ou comportar-vos de modo digno. Quer eu esteja presente para o testemunhar, ou estando ausente, eu quero ouvir de vocês que vocês se portam, se comportam, que vivem de forma digna do Evangelho. Mas ele não fica por aqui, porque ele depois diz o modelo a seguir. Vocês se comportem
de modo digno do Evangelho, ou conforme o Evangelho. E esta conformidade do Evangelho é demasiado importante para nós passarmos por cima e justifica que investamos aqui algum tempo. O que é que significa ser conforme? Então, para isso, eu trouxe algumas imagens para nos ajudar. Quem é que foi à praia este ano? Quem conseguiu? Podem levantar a mão. Ok, foram à praia. Isto é suposto avançar aqui, não é? Ok. O que é isto? Ninguém sabe? Foram à praia e ninguém sabe? Umas coisas verdes. O que é que são aquelas coisas verdes? O que é? Baldes. São baldes de areia. Exato. Não são de areia. Aqueles são de plástico, mas é para meter areia, não é? Ok. Então, crianças, vou precisar da vossa ajuda outra vez, porque os adultos não percebem grande coisa disto. Se eu puser areia ali dentro, areia molhada, e virar o balde ao contrário, e bater só assim um bocadinho, e tirar o balde, o que é que vai sair de lá de dentro? Olhem para lá, para a figura. Digam. Diz, Ter, diz. Um castelo. Ok? Perceberam? Aquilo é um balde que serve para fazer castelos de areia. Ok? Então digam-me uma coisa. Se eu puser areia molhada dentro daquele balde, virar ao contrário, bater só um bocadinho e tirar o balde, pode sair de lá um melão, uma melancia, um cavalo? Não? Não pode, pois não? O que é que vai sair? Um castelo. Todos percebemos isto, não é? É muito fácil. Ser conforme não é assim tão diferente deste exemplo tão simples que parece infantil. Mas na verdade é que a construção vai ficar com a forma do molde que lhe é dado. Daí, quando Paulo nos exorta a agir conforme o Evangelho, se ele nos diz para vivermos e portar-nos conforme o Evangelho de Cristo, qual é a forma que o Evangelho de Cristo nos dá? Em primeiro lugar, a forma que o Evangelho de Cristo dá é que tu sabes que a salvação é somente pela graça de Deus. Tu não podes fazer nada para alcançar a tua salvação. Nada. É dom de Deus, é graça. É a graça que te é dada. Reconhecendo quem Deus é, tu percebes o teu pecado e clamas por perdão e que só Ele te pode dar. Esta é a conformidade do Evangelho. Em segundo lugar, tu entendes que este perdão é condicionado à oferta, é conforme a oferta que o próprio Deus te dá. Somente Jesus é o único sacrifício ou oferta possível para justificar o pecador. A boa nova da salvação que há em Jesus faz-nos viver a vida de maneira diferente ao filtro da cruz, conforme o Evangelho da cruz. Em terceiro lugar, tu és o templo da habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo realiza em ti uma obra que tu sozinho não consegues fazer. Tu és uma nova criatura, como Paulo diz aos Coríntios, não vives mais tu, mas é Cristo que vive em ti. A vida que tu gostavas de viver para agradar o teu eu, tu já não queres viver mais. Porque tu vives conforme o Evangelho que te molda. Tu queres que a tua satisfação esteja em agradar e dar glória ao Pai, seguindo a vocação para a qual foste chamado. Por isso que Paulo vivia conforme o Evangelho e exortava outros a viver conforme o Evangelho. Quer eu morra, quer eu vá e morra a encontrar-me com o meu Salvador. Quer eu fique aqui sofrendo para vos servir, para vocês perceberem e viverem o Evangelho. Eu estou satisfeito em Cristo. Eu estou satisfeito em Cristo. Quando tu satisfazes em dar glória ao Pai, tu segues essa vocação com humildade, com mansidão, com paciência para com aqueles que te fazem mal, com amor fraternal uns com os outros, unidos num vínculo que nos traz a paz. Tu dás bom fruto. Na conformidade do Evangelho, tu dás bom fruto, cresces no conhecimento do próprio Deus e tu esperas em Deus para a tua salvação. A tua esperança não está colocada em nada mais. Tudo te pode acontecer. Tu podes ser como Paulo. Quer eu vá encontrar-me com o meu Salvador, vitória certa. Quer eu sofra aqui, porque por amor do Evangelho do meu Salvador, a vitória é certa que me está
garantida. Viver conforme o Evangelho de Jesus implica uma renúncia do eu, de quem eu sou, para uma enorme dependência de Deus. A areia no balde que nós vimos ali, a areia que nós colocarmos naquele balde não pode ser uma areia qualquer. Se nós pusermos, vou pedir a vossa ajuda outra vez, se vocês puserem areia seca dentro daquele balde, o que é que vai acontecer quando nós o viramos ao contrário? Diz. Se nós colocarmos areia seca dentro daquele balde, podem ajudá-los. O que é que nós viramos o balde ao contrário? O que é que vai acontecer? Vai sair de lá um castelo? Vai sair um cavalo? Um melão? Vai sair o quê? Um monte de areia que se vai juntar à restante areia da praia. Não vai sair nada. Não podemos dizer isto, não é? Vai sair areia, como é lógico. Mas a verdade é que se nós molharmos essa areia, é preciso uma mudança. A areia é a mesma que lá está, mas essa areia tem algo de mais. Há um cantor português que se chama Samuel Lúria, é um artista crente, tem uma música que diz assim: já não caibo numa casa onde o espaço é todo meu. Não são as obras que me salvam, eu só sei crescer. Durmo de janela aberta, tenho os braços num estendal. No estendal. Eu podia acenar-vos, mas eu só sei crescer. O nome desta música é Preciso que eu diminua. Não há maneira de tu viveres na conformidade do Evangelho se tu quiseres continuar a viver a tua vida como tu vives, a crescer para ti. Conseguem imaginar a ideia de alguém viver numa casa e ser tão grande para a casa que os braços abrem e ficam em forma de estendal por fora da janela? É isto que Samuel Lúria estava a tentar passar a ideia. Se tu não dás espaço para o Evangelho te transformar, só há espaço para ti. E então aí tu não vais viver na conformidade do Evangelho. Num copo cheio de água nós não conseguimos colocar uma pedra sem que parte dessa água saia fora. Verdade ou mentira? Concordam comigo? Se eu tiver um copo de água, cheio de água até cima, e quiser colocar uma pedra lá dentro, a água vai manter-se igual? Não, vai sair, vai transbordar. Todos nós temos de ser, de certa maneira, apertados como a areia dentro de um balde, para que o meu eu, o que está a mais, saia e Deus me encha do seu Espírito para me guiar a cada momento. Dessa forma, eu conseguirei esforçar-me para viver de modo digno do Evangelho de Jesus que me salvou, e com a minha vida eu darei glória ao meu Rei. Sabem aquele hino? Cada momento sou teu, ó Senhor. A cada momento da nossa vida. Em termos práticos, viver de maneira digna do Evangelho é viver como filhos da luz, como amigos de Deus que fazem o que Ele manda. Isso nos traz grandes vantagens, principalmente nas lutas, nos combates que todos nós temos que enfrentar. O que nos leva ao segundo ponto. Se aqui falamos em viver em conformidade com o Evangelho, Paulo continua em que as nossas vidas não só têm que estar em conformidade com o Evangelho, como a nossa conformidade também tem de estar nos combates, nas lutas que temos que travar. Esta imagem é de um filme que se chama 300. Alguns de vocês com certeza já terão visto. Deixem-me contar-vos a história, não vos quero distrair com a imagem, mas eu penso que trará uma ilustração boa para aquilo que nós queremos considerar. A lenda destes homens é que 300 homens colocaram-se num desfiladeiro, mais ou menos naquela formação que está ali, e lutaram contra o rei Artaxerxes, da Pérsia. E 300 homens conseguiram impedir, de alguma forma, que o exército persa avançasse e conquistasse a terra deles. Estou a resumir imenso a história do filme. Mas estes homens conseguiram vencer e conseguiram prevalecer por causa de terem aquele tipo de formação que nós vemos naquela imagem. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas eles têm os escudos, eles estão agachados e eles têm os escudos que vão até baixo, até proteger os seus pés. E estão todos encaixadinhos uns nos outros.
se algum deles se abrisse o escudo, o exército inimigo conseguia entrar e simplesmente fazer estrago. Pode não ser um exemplo muito fácil de compreender por causa da imagem, mas se calhar o próximo será mais fácil. Esta era uma tática que era utilizada pelos romanos quando eles combatiam contra os inimigos. Era chamada tática da tartaruga. Estão naquela forma, ficam mais ou menos em quadrado, e dessa forma eles bloqueavam totalmente a entrada do inimigo e moviam-se dessa maneira. Todos juntos, todos ao mesmo tempo. Havia uma forma que eles ganhavam para ganhar terreno, ou melhor, que eles assumiam para ganhar terreno. Se calhar, para aqueles que temos um bocadinho mais de idade, esta imagem se calhar é mais real, não é? Lembram-se deste desenho animado, Asterix? Em que qual era a única forma de derrotar os romanos? Era quando algum deles levantava a cabeça, ou então quando o Obélix chegava lá e arrebentava com aquilo tudo. A ideia é que eles só conseguiam lutar, os romanos só conseguiram vencer com esta tática usando este tipo de forma de combate. Muitas outras formações há que nós poderíamos, mas isso não é o nosso assunto hoje. Quando os exércitos assumem este tipo de formações, é suposto que eles façam isso para quê? Para ganhar vantagem, para ganhar luta. Eles treinam para que, à voz de combate, à voz de comando, todos vão para combate sabendo o que é que têm que fazer. E nós nos filmes, não sei se... Eu não fui à tropa, então não sei o que é isto, mas sei o que é obedecer a ordens. Mas eu acredito que ordens no exército, principalmente aquilo que eu vejo nos filmes, não há de estar assim tão longe da nossa ideia. Se um general grita uma determinada ordem, todos vão atrás e fazem aquilo. Aqueles que foram à tropa, é mais ou menos isto, não é? Aquilo que Paulo diz aos Filipenses é que, quer ele estivesse presente ou não, vivendo conforme o Evangelho, era expectável acontecerem algumas coisas. E essas coisas que era expectável acontecer, era aquilo que os ia levar à vitória. E o que é que era expectável? É que todos vivessem na conformidade do Evangelho. Quer eu vá, diz o versículo 27, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes, todos, há outra tradução que todos sejais firmes num mesmo espírito. Todos. E implica mais do que um indivíduo sozinho. Implica mais do que apenas uma pessoa a ir derrotar um exército inteiro. Segundo lugar, era expectável que eles estivessem firmes. Nos 300, aquilo que eles conseguiram aguentar a conquista do país porque eles se mantiveram firmes. Eles cravavam aqueles grandes escudos no chão, as lanças eram afiadas por cima, eram colocadas por cima, e dessa forma eles conseguiram aguentar o inimigo. Mas todos juntos e firmes, num mesmo espírito, firmados na certeza, no caso de Paulo, quando ele fala aos Filipenses, firmado na certeza e na esperança da salvação em Cristo. E essa esperança não era abalada porque eles estavam firmes no alicerce que era Jesus. Como uma só alma, isto é, todos juntos, como se de um só se tratasse. Quando eu era mais novo, eu lembro-me que ao sábado de manhã, antes da minha mãe me mandar limpar o quarto, eu conseguia ver um pouco de televisão. E então havia uns desenhos animados horríveis, não eram desenhos animados, um programa de televisão horrível que ainda hoje existe e que alguns de vocês cometeram o pecado, como eu, de ver, que eram os Power Rangers. O Dani riu-se, ele via todos os fins de semana. E qual era a grande questão dos Power Rangers? Era que eles eram 5 ou 6 indivíduos que sozinhos lutavam contra o inimigo. Mas chegava um determinado momento em que o inimigo, por algum motivo, crescia de forma gigantesca. Desculpem a redundância. O que é que acontece? Os 5 ou 6 Power Rangers juntavam-se todos e faziam um corpo só.
E então, com todas as peças, às vezes eram carros, outras vezes eram aviões, né? Dependia da série que estivesse a dar nessa altura. Cada uma das peças encaixava, então um era o pé, o outro era a mão, o outro era a cabeça, depois eles juntavam-se todos na cabeça, que era o centro de comando. E cada um fazia a sua coisa, né? E dessa forma eles conseguiam derrotar o inimigo. Escusado será dizer que, como qualquer programa de crianças, no final eram sempre eles que ganhavam. Isto era muito foleiro, era um programa muito foleiro, continua a ser. Eu já há bem pouco tempo eu vi a passar na televisão, obviamente não vi o programa. Mas o que é certo é que a ilustração parece um pouco tosca, mas ilustra perfeitamente aquilo que Paulo está aqui a chamar os filipenses a fazer. Não és tu sozinho, nem tu sozinho, nem tu sozinho, nem tu sozinho que vais conseguir vencer o inimigo. Aquilo que nós somos chamados a fazer é como igreja, todos juntos, num só espírito, firmados na rocha da nossa salvação, que é Jesus. Cada um com a sua função, de forma diferente. Assumimos a conformidade do Evangelho para, lutando unânimes, juntos pelo mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, temos prazer, temos gosto em defender o Evangelho, em lutar pelo Evangelho. Lutar juntos pela fé evangélica não pressupõe que eu ou tu vamos sozinhos por aí afora derrotar o inimigo pregando o Evangelho. Não me compreendam mal. Eu não estou a dizer que nós não possamos, cada um na sua vida, no seu cotidiano, enfrentar as nossas lutas e pregarmos o Evangelho de um para um. Claro que sim. Mas o que é mais fácil? O que é mais certo, segundo a orientação da Palavra de Deus? É todos estarmos unidos num só corpo, ou o corpo estar dividido nas suas unidades? Onde é que na Palavra de Deus nos diz que nós devemos cada um lutar as suas lutas por si? Não, a Palavra exorta-nos exatamente ao contrário. Todos juntos. Lembremos-nos que o nosso trabalho, a nossa missão é dar a conhecer Jesus, a conhecer Deus, dar a conhecer Deus e a Jesus como o nosso Salvador, dar a conhecer o Evangelho que a nós nos alcançou, mas nós não temos que fazer esse trabalho sozinhos. Paulo, em todo o seu ministério, sempre dependeu da Igreja e sempre pediu oração à Igreja, e em todas as lutas que ele tinha que enfrentar, ele recorria à Igreja. É certo que é expectável também, não só que sejamos todos num só corpo, como é expectável uma vitória. Paulo, nós não podemos deixar de referir, e Paulo também o diz, que há adversários. E como em qualquer batalha, o desafio, em qualquer batalha, é normal que ao sermos desafiados, o adversário nos intimide. Há uma equipa de rugby que se chama All Blacks, e eles, quando vão para o campo, eles, para intimidarem o seu adversário, eles cantam uma determinada música tribal, e basicamente eles fazem ali uma prova de força perante o inimigo, neste caso, os adversários dentro de campo. Aquilo é um espetáculo de se ver. Mas, na verdade, toda a gente hoje em dia sabe que aquilo é espetáculo, não passa disso mesmo. É a apresentação da equipa. Mas isto remonta à sua história, à história do povo, à história das tribos, em que eles usavam esta forma de interagir, quer as pessoas viessem por bem, quer as pessoas viessem por mal. E o seu grito feroz e as suas caras assustadoras metia as pessoas que chegassem às aldeias, às tribos, logo em sentido. Logo em sentido. E reparem, mais uma vez, não é um só que lá está. São vários. Por muito intimidador que possa ser o adversário, viver de modo digno do Evangelho traz-nos vitória certa. Não interessa se eles são grandes, feios e maus. Não interessa. Porque a vitória está do teu lado, é-te garantida por Jesus. O que é esperado de vocês, filipenses? O que é esperado de vocês, Igreja de Silveiro? O que é esperado de toda a Igreja é que não tenham medo daqueles que se opõem.
Versículo 28, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Se a tua vida é de modo digno do Evangelho, é conforme o Evangelho de Cristo, se é Cristo que vive e não mais tu, então a tua vitória é certa. Porquê? Primeiro porque essa vitória vem de Deus. Não é tua. É Deus que nos dá a vitória. A razão da nossa alegria em combate, quando temos as nossas lutas pelo amor do Evangelho, ou as nossas lutas pessoais connosco mesmos, a vitória é conquistada não por causa de quem eu sou, não por causa daquilo que tu possas ter, não por causa de alguma coisa que qualquer um de nós possa fazer. A vitória é garantida porque ela vem da parte de Deus. O final do versículo 28. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. A vitória é garantida pela cruz de Cristo. E quem é que não sente alegria em vencer? Quem é que não fica alegre quando vence uma batalha? Ou é normal, quando ganhamos alguma coisa, ficarmos tristes? Claro que não. Firmes no Evangelho, não há barreiras que se possam levantar, pois a vitória é certa que Deus nos dá. Pode não ser do nosso tempo, pode não ser do nosso jeito, pode não ser no sítio onde nós queremos, mas a certeza que nós temos é que ela vem da parte de Deus, e essa é a âncora em que nos podemos agarrar. O que Paulo está a dizer é que quando tu tens o privilégio de viver, pregar e defender o Evangelho que te trouxe a Cristo, isto é, que te trouxe a salvação, isto é, que te trouxe a paz com Deus, não te espantes que alguns, ouvindo estas coisas, diz Paulo, te ataquem e te rejeitem. Ataquem o Evangelho e rejeitem esse mesmo Evangelho. Essa rejeição é a prova evidente da sua perdição. Aqueles que rejeitam a graça de Deus, chegará o dia em que a misericórdia do Senhor não haverá jamais. O cálice da ira de Deus se derramará e quem rejeitar Jesus será castigado pelo seu pecado. Só Deus conhece o teu coração, que tu não sejas encontrado em falta quando te encontrares com o teu Deus. Se é expectável todos unidos, se é expectável uma vitória, também é expectável um privilégio. O nosso texto não fica apenas pela vitória certa que Deus nos dá em combate. A vitória certa não significa tu venceres sem dano ou sem sofrimento. O mito dos espartanos, daquela imagem que eu vos mostrei do filme 300, uma das coisas que caracterizava as batalhas deles contra os seus inimigos é que a maior parte deles, mesmo sendo fisicamente bem preparados, eles sofriam lesões. E algumas dessas lesões bem graves. Eles chegavam mesmo a morrer, como é natural na guerra, diga-se de passagem. Mas há uma outra coisa que os caracterizava, que era o prazer, o orgulho que eles sentiam de, defendendo o seu povo, a sua identidade, a sua terra. Eles cravavam aqueles escudos no chão e ninguém os arredava dali. Ninguém os arredava dali. Foi preciso, para que os persas conseguissem avançar por cima deles, foi preciso que alguém os traísse. É natural que os combatentes, nos seus combates, sejam derrotados de vez em quando, sofram lesões. É normal. Nós vemos isso em tempos de guerra. É normal que hajam feridas, é normal que hajam lesões bem graves. Mas ao contrário do mito dos 300, Paulo anima os filipenses dizendo-lhes que o combate que eles enfrentavam não era para defender alguma coisa que era seu. Aquilo que os filipenses e eu e tu, hoje em dia, defendemos no nosso combate, não é nosso. É o Evangelho. A vocês, disse Paulo, foi dado o privilégio, a graça, a honra, a glória de padecer e sofrer por Cristo. De sofrer e de padecer por Cristo. Deus não precisa de todo da nossa ajuda, pois se há alguém que tudo pode, que tudo sabe, é o Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas o Senhor, aos crentes em Jesus, dá o privilégio de pertencer às fileiras
do exército da luz, daqueles que defendem o Evangelho, firmes, todos, unânimes, a uma só voz, como uma só alma. Eu e tu fomos alcançados com a graça de crer em Jesus e de padecer pelo amor no seu Evangelho. Muitas das vezes nós esquecemos esta última parte. Ou, se calhar esquecer é uma palavra errada para aplicar aqui. Nós gostamos de não pensar muito nesta segunda parte. Nós gostamos de pensar que Deus nos chama para o seio do seu amor e que estamos certos na salvação que Ele nos dá e que jamais a poderemos perder. Mas depois, quando se trata de sofrer pelo Evangelho, muitas das vezes as nossas bases são abaladas. A nossa firmeza é abalada. É normal isso acontecer. Somos homens, somos mulheres, ainda não alcançamos a gloriosa santificação de 100% que o Senhor quer para todos nós. E isso um dia acontecerá quando estivermos com Ele na glória. E é por isso que precisamos uns dos outros. E é por isso que precisamos estar todos unidos para que 83 anos depois o testemunho do Evangelho de Cristo continue a ser dado. A oportunidade de combater o bom combate pela fé do Evangelho é a razão para nós nos alegrarmos em Deus. Alegra-te não só pelo privilégio que Deus te dá de tu seres um filhinho ou uma filhinha dele, mas alegra-te pelo prazer que o Senhor te dá de tu pertenceres ao seu exército. Trocando isto ainda mais a miúdo, a salvação que nós temos em Jesus é um motivo de grande alegria para nós. E quando algo de muito alegre acontece nas nossas vidas, nós gostamos de partilhar com toda a gente. Com toda a gente. Alegra-te então na oportunidade que Deus te dá de partilhar essa boa nova, mesmo quando sejas rejeitado, quando sejas injuriado, como nós sabemos que aconteceu com muitos irmãos no passado, inclusive aqueles que estiveram presentes na fundação desta casa de oração. Eu agora gostava, caminhando para o fim, aplicar com três níveis diferentes. Em primeiro lugar, como indivíduo, talvez um dos nossos primeiros combates que temos é connosco mesmos. Os ataques que cada dia nós recebemos, seja no trabalho, seja com amigos, na escola, com família, nas redes sociais, através dos mídias, todos esses ataques muitas vezes são disfarçados de prazeres que nos fazem desfocar de quem nós somos e a quem nós servimos. O nosso eu ocupa demasiado espaço. Tentamos, por nossa força, levar avante a vida que Deus nos dá por sua misericórdia, depositando a nossa confiança e esperança nos nossos planos, nas nossas ideias, na nossa maneira de pensar. É isso que o mundo traz para formatar a tua cabeça, o teu coração. Isto não é viver conforme o Evangelho de Cristo. E viver a minha vida de modo digno viver a minha vida de modo digno do Evangelho é um combate duro, difícil. Pior ainda é se eu não quero viver conforme o Evangelho, se eu quiser tentar sozinho. Os prazeres da vida, no entanto, são momentâneos, são passageiros. E quando eu tento sozinho, muito em breve, o combate será perdido. Por isso, todos os dias, prega o Evangelho de Cristo a ti mesmo em primeiro lugar. Faz disso o teu culto racional, para que, em lugar de te conformares com o mundo, sejas conformado pelo Espírito de Deus e sejas um guerreiro satisfeito, alegre, por causa do Evangelho. Como famílias, as nossas igrejas são constituídas de famílias. E através da palavra nós conseguimos encontrar lições e bênçãos preciosíssimas para aplicar nas nossas famílias. Só que é verdade também que nós conseguimos olhar os mesmos fatores de há bocadinho, as escolas, os mídias, as redes sociais, os nossos amigos, até as nossas próprias, dentro das nossas próprias famílias, ataques diretos à família. Não é à família de Deus, à unidade familiar que Deus criou. Homem, mulher, filhos, educação de filhos, aborto,
Todas estas coisas são assuntos que os mídias gostam de trazer para cima da mesa para conspurcar o nosso pensamento e desviar-nos daquilo que é o conceito de Deus para a família e o que é a bênção de Deus para a família. Até os nossos pequenos têm desafios, como obediência, como aprendizagem. Todas essas coisas, nós temos orientação na palavra de Deus. Mas sermos mais do que vencedores pelo Evangelho de Cristo, que é o tema deste sermão, também se aplica às nossas famílias. Não só a cada um de nós, como indivíduos, mas como homens e mulheres de Deus. Nós revelamos o fruto da boa obra do Espírito Santo que habita em nós. E por isso, com o Espírito Santo em nós e com a ajuda da palavra de Deus, que é o nosso guia, enchamos o nosso lar com a boa nova da salvação, para podermos com confiança e alegria dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em terceiro lugar, vimos como indivíduo, como famílias. Em terceiro lugar, como igreja. À partida, um homem sozinho não consegue vencer uma guerra. Nem mesmo se o nome desse homem for Davi e ele tiver uma funda com uma bolsa com 5 pedras. Também é mais fácil, aos nossos olhos pelo menos, sermos 3.000, quem nos lidera seja um Gedeão. É por isso que o desejo de Paulo para os filipenses, e queremos ser o de Deus para nós hoje, é que como Igreja de Cristo nós sejamos conforme o seu Evangelho, chamados para o seu reino e glória. Nós somos o exército, a legião do Rei dos Reis. Que combatamos o bom combate unidos, firmes na palavra, como um só corpo, uma só fé, num só propósito, sem medos, mesmo que para isso padeçamos, soframos e até tenhamos que morrer. Se um cai, muitos somos aqueles que o podemos ajudar a levantar e até carregar. Que a razão da nossa alegria esteja no privilégio que nos foi permitido de combater por Cristo, levantando bem alto o estandarte da salvação que existe somente em Jesus, para a glória de Deus Pai e para a nossa bênção. Amém.